Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal do YouTube, do nosso podcast Doutora Laser, comigo, professora Dani Moleiro, uma das especialistas aí em tecnologia e estética no Brasil e no mundo. E essa semana eu retomo aqui as minhas atividades, chegando de Boston, num curso que eu fiz em Harvard, Harvard Medicine School, que eu fui lá apresentar tendências de tecnologia, mesclas inteligentes e injetáveis. Então, hoje, segunda-feira, mas obviamente que você pode acessar aqui esse conteúdo num outro momento. Estou super feliz, voltando assim de bagagem cheia de felicidade, representatividade brasileira no mundo. E a gente aqui, como professor, com uma dedicação à pesquisa e inovação. Eu já trouxe aqui um assunto polêmico hoje. Tem muita gente reclamando do laser de Túlio. Ah, eu investi dinheiro, não é uma boa tecnologia. Eu comprei um laser Lavien, ou um laser Pison, ou um Thulium Pro, e esse tratamento não é tão bacana, não é tão renovador ou ablativo. Agora eu quero vender tudo e comprar um laser de CO2 fracionado. Então, a gente está promovendo um evento que chama Thulium Revelado, laser de Thulium Revelado, afinal de contas, laser Lavian, Pison, Thulium Pro são marcas. O que a gente sempre fala é que nós precisamos entender que tudo isso são marcas, são grifes, mas de fato o RG do nosso laser, ele é um laser de túlio 1927 nanômetros. E aí a gente vai falar de túlio revelado, dando alguns insights que vão acontecer neste encontro, nessa aulona científica. E não sei se vocês sabem, eu tenho uma plataforma de estudo online. Então lá já tem mais de 30 cursos, 30 conteúdos relacionados à estética tecnológica, que é, né, grande parte aí da minha paixão, ou estética tecnológica com injetáveis, nutracêuticos, nessa tríade de sucesso que eu acredito muito, tratar o nosso paciente como um indivíduo todo, como um corpo todo e não só a face, não só o cabelo, não só uma micose de unha, né? Então a gente olhar aí para tudo isso. E claro, eu também falo sobre saúde feminina, estética íntima feminina nessa fase da mulher, de nascer, crescer, desenvolver, entrar aí na sua maturidade e depois menopausa, são tantos ciclos, né? Tá ali o Charlie Brown Jr. lá falando na música Mulher de Fases. Exatamente. Somos mulheres de fases. Bem, então já dando esse spoiler aí, voltando de Boston, como grande pesquisadora apresentando, vamos falar dessa polêmica. Não tão polêmica. Eu falo que o conhecimento ele te liberta. A partir do momento que você conhece, que você domina a técnica, meu bem, por que que você está preocupado se o seu túlio não faz o CO2? Na verdade, o laser de túlio pode sim e faz resultados como o laser de CO2 fracionado. Assim como o laser de CO2 fracionado faz protocolos como o laser de Túlio. Por quê? Por quê? Por que será que o túlio faz resultados de CO2 fracionado e CO2 fracionado faz resultado de túlio? E eu vou cutucar mais um pouquinho aí a sua mente. E o fotona, que tem um erbium 2.940 nanômetros? Pera, então quer dizer que túlio, érbium e CO2 fracionado fazem tratamentos muito semelhantes? Resposta: sim, claro, com certeza.
Vamos lá, então. Laser é um acrônio. Laser é uma forma como você transfere energia para um tecido. Tecido, porque é a nossa proposta aqui, né? Tecido, face, tecido, pele, tecido, cabelo, tecido, couro cabeludo. Mas vamos lá. Se o laser, ele é um acrônio, Light Amplification Radiation Stimulation, uma estimulação de radiação luminosa, ou seja, transferência de energia. Transferência de energia pela luz. Então, eu vou ter um aparelho de laser, eu vou disparar esse aparelho de laser e ele vai transferir essa energia através de um raio laser. E o raio é uma luz laser que transfere energia, que pode ser uma energia não térmica e que pode ser uma energia térmica. Perfeito. Então, se ele é um laser colimado, coerente, não divergente, significa que ele vai ter um cromóforo, que é uma célula que interage com a luz e que ela vai ter uma facilidade de receber essa energia. Então, cada tipo de laser, independente das marcas, eu preciso sempre estar olhando para o RG do laser. E o que que é o RG do laser? É o comprimento de onda que ele tem, a luz que ele entrega, essa afinidade, essa célula que tem afinidade, que tem excitação, que quando vê essa radiação, ela responde biologicamente. E aí, a resposta clínica que a gente vai ter do tempo de exposição. Então, olha só que interessante. A gente, quando fala de laser, a gente vai ter três células que têm afinidade pela radiação solar, pela luz, calma, pela luz. Então, o laser Lavian, o laser Erbium, o laser de CO2 fracionado são comprimentos de onda que começam em 1550, 1927 nanômetros, 2940, 10.600 nanômetros. Dentro dessa faixa de comprimento de onda que começa em 1550 e vai até 10.600 nanômetros, que é o CO2 fracionado, eles têm uma afinidade de preferência pela água, que é o cromóforo, que é a célula, né, que é o componente biológico que quando essa célula ela tem água, ela interage com esse comprimento de onda. Então, se o túlio, o érbio e o CO2 fracionado, eles interagem com o mesmo cromóforo, então você consegue, por uma inteligência de domínio, fomentar energia térmica, Joule, tempo de exposição desse tecido a essa energia e como você entrega essa energia. Dessa forma, você consegue iniciar variações de aplicações que vão chegar ou a um BB Glow, que é o famoso protocolo de resurfacing, renovação, com um pequeno downtime, sem gerar afastamento do nosso dia a dia, com uma descamação leve em formato de poeira, até conduzi-lo a um ultraablativo, que tem um processo de sinalização indutiva maior, que tem um processo de descamação maior, que ele vai ter aí um downtime maior, ou seja, um afastamento do seu paciente maior do dia a dia dele, e aí ele vai ter que ter um cuidado, claro, porque ele vai ter um processo inflamatório instaurado, indutivo, dor, calor, rubor, tumor, edema. Ai, a cliente te liga de madrugada, ai meu Deus, meu rosto está inchado, meu bem, isso é CO2 fracionado. Não, isso é laser fracionado ultraablativo.
E aí o que eu quero te dizer? Ok, Dani, então eu entendi que se o laser ele tem o mesmo cromóforo intencional, mesmo que ele não tenha, digamos assim, o mesmo comprimento de onda, ele vai ter a mesma racionalidade intencional. Tá bom. Ainda não entendi, professora. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem a gente não entender. Então, eu vou te trazer um outro exemplo que vai facilitar a compreensão que variações de comprimentos de onda não significa que eles vão sempre estar únicos. Por exemplo, laser de depilação. Ah, um ótimo exemplo. Eu tenho luz pulsada para o protocolo de depilação, né, de gerenciamento de depilação a laser. Eu tenho luz pulsada. Eu tenho diodo, laser de diodo, 808 nanômetros, 810 nanômetros. Eu tenho alexandrite, 755 nanômetros. Eu tenho Nd:YAG, 1064. E aí eu também tenho a LED. O LED, que ele é um diodo não colimado, que ele vai trabalhar aí em torno de 810 nanômetros. Olha quantos comprimentos de onda eu tenho e todos essas tecnologias, elas vão fazer a depilação a laser. Por quê? Porque o cromófaro intencional desses comprimentos de onda é a pigmentação, é a melanina. E o que que é melanina? Isso aqui é melanina, ó, melanina do meu cabelo. Meu cabelo é castanho, marrom, né? Isso daqui é melanina. Isso daqui, ó, meu globo ocular é melanina. O meu melasminha é melanina. Então, o que que é melanina? É a célula intencional de pigmentação que ela está presente no nosso corpo. Então, todos esses comprimentos de onda que fazem a depilação, a laser, ela precisa ter a melanina. E aí, por isso que a gente fala que o pelo para depilação tem que ter pigmento. A gente depila pelo branco? Não depila. Por quê? Porque o pelo branco não tem melanina. Então, olha que legal. São vários comprimentos de ondas que interagem com a célula da melanina e que vão fazer a depilação a laser. E aí, senhoras e senhores, eu pergunto para você, por que que tu não pensou nisso antes? Quando ficou chorando dizendo que o laser Lavião, o Túlio, ai, o Túlio não faz resultados de CO2 fracionado. É claro que ele faz, assim como o CO2 fracionado vai fazer o resultado de um laser Lavião, um laser Pison. É só você tirar o pé. Ai, meu Deus, e agora? Não, e agora nada. E agora que a gente tem um encontro científico amanhã às 8 horas da manhã. E claro, vai ser um prazer, porque eu adoro esses nossos encontros científicos, que eles são ao vivo e online, e a gente interage. Eu vou apresentar não só o laser Lavian, eu também vou apresentar um grande lançamento agora da Soul Pele, que é uma fábrica brasileira, que ela lançou o Thulium Pro. E olha, é muito legal essa plataforma. Chegou fresquinha, fresquinha, fresquinha aqui no Instituto, que além dela trazer protocolos pré-formados, ela também já coloca skincare e ela também tem um protocolo livre, profissional. Então, quero muito fazer esse despertar da verdade sobre o laser de Thulium. E pensar que, olha que legal, eu tenho no meu instituto, na plataforma, eu tenho 45 protocolos dermatoestéticos com laser Lavian. Eu tenho 46 protocolos dermatoestéticos com laser Pison. Foi uma tecnologia que eu estive no desenvolvimento junto com a Medical Sun. E eu ouço isso muito de vocês. Ai, mas eu não tô vendo o resultado. Ai, a pele do meu paciente não tá respondendo. Cara, tá faltando, sabe o quê? Domínio.
Porque as ferramentas estão aí. É impossível um laser ser ruim. É impossível. Sabe? É impossível. Meu Deus, não tem coisa mais gostosa do que chegar um laser aqui no instituto e a gente descabelar esse laser todo e descobrir milhões de possibilidades de tratamento, desde que eu entenda qual é a célula intencional que tem o cromóforo alvo e como que eu posso construir milhões de resultados. E eu sempre falo para vocês, e não é um discurso recente que chegou de Harvard de Medicine School. Na verdade, eu levei o conceito para lá. Tríade: cosmético, drug delivery, preparação de pele. Prepara a pele para ela não manchar, prepara a pele para ela gerenciar o pigmento, prepara a pele para ela renovar. Olha quantas possibilidades que a gente tem. Meu, fantástico. Por que ainda esse dodóizinho da estética? E eu posso dizer que eu tenho, né, os grupos de WhatsApp, de mentorias, e sempre tem os profissionais que mergulham no conteúdo e na tecnologia e destrói, é feliz, ganha dinheiro, compra mais lasers, enfim. Ah, então eu preciso ter de fato um laser, se for estético, tá bom? Se for estético, você precisa ter um laser que tem afinidade com a água, um laser que tem afinidade com melanina, um laser que tem afinidade com a oxihemoglobina, porque são esses três cromóforos alvos. Água, quando ela aquece a água, ela vaporiza e por isso que ela renova a pele. Ou quando você aquece a água, ela gera colágeno. Colágeno, firmeza, fechamento de poros, efeito glow. Melanina, pigmentação, gerenciamento do pigmento. Ou oxihemoglobina, vasinhos, a telangiectasia, olheiras, tal. E aí, tirando disso, a gente causa, na verdade, uma classificação: protocolo ouro, protocolo prata, protocolo bronze. Quando a gente não tem um laser com aquela afinidade com aquela célula, mas a gente já dá uma, como que fala assim, uma manobrada no laser e a gente vai trabalhar um cromóforo prata ou um cromóforo ouro, né? Então, a gente traz todo esse raciocínio clínico. Pra vocês terem uma ideia, o laser Lavian, a apostila do curso tem 260 páginas. Cara, é uma imersão no conhecimento. Só que você tem que viver isso. Senão você só vai ser um aplicador. Você só vai ser um replicador. Tu não entendeu de fato que você tem uma tecnologia de 300, 400 mil reais e que ela vai te levar a pelo menos 1 milhão de faturamento por ano. Se você não está fazendo isso, significa que você não se dedicou àquilo. Você não dominou de fato aquilo para que você realmente transforme isso, né? Não é, eu amo, mas assim, eu não dá só para tipo, daqui a pouco eu tenho mais laser no meu instituto do que qualquer outra coisa. Mas é a realidade, né, do professor, enfim, não. Mas assim, e você comprou e tá dodói, mas porque você não entendeu o princípio. Mas tudo bem, a gente tem um encontro amanhã. Dani, mas e se eu entrar aqui e esse evento já ter acontecido? Não tem problema, tá? O link tá aqui do evento gravado. Você vai pagar o mesmo valor, que é R$ 97, que é esse encontro ao vivo. Você vai pagar o mesmo valor e você vai assistir o que aconteceu no evento. Mas se você foi conectado agora, já sabe, amanhã já temos o encontro marcado para você garantir o seu ingresso. Tanto para você, mas tudo bem, Dani, mas aí eu amo laser de túlio, o Erbium Fotona, o Erbium Pison, e eu também tenho CO2 fracionado. Tudo bem, a gente também tem um curso incrível de CO2 fracionado.
Que a grande diferença é que o CO2 fracionado, ele traz ponteiras cirúrgicas, porque ele vai ter uma energia com afinidade com a água, vaporizando, cauterizando, e aí ele vai trabalhar cortes. O laser de CO2, que eu também amo, sou fã. Também tem as ponteiras ginecológicas introdutórias, que trata incontinência urinária, que trata flatos vaginais, que trata a falta de lubrificação, que trata a falta de prazer sexual feminino. Então, eu também tenho que olhar para o laser de CO2 e entender quais são os protocolos, quais são os tipos de clientes que eu tenho e como que eu vou solucionar. Mas se eu tenho intenção de renovação dermatológica, você pode fazer com túlio, ébrio e CO2. E claro, gerenciar cosmético de bloqueio de hiperpigmentação, porque a causa, o que é chatinho no laser de renovação é que ele pode, às vezes, exacerbar, ou seu paciente pode escorregar na casca da banana e não entender que você pediu para ele ficar cuidando da pelinha dele de bebê que agora tá novinha e ele vai pôr a carinha no sol, ou ele vai cozinhar, ou ele vai fazer bronze de marquinha de fitinha, né? E aí ele expõe, hiperaquece esse tecido em fase de cicatrização e ganha uma manchinha. Essa é a única chateação. Mas a gente também conduz tudo isso. Bem, então já sabem, né? Laser de túlio. Laser de túlio apresentado. O mercado não quer que você saiba disso, mas eu te conto. Domine as suas tecnologias e passe a entregar resultados para o seu cliente. Pare de só pensar na modinha e mergulhe no conhecimento porque ele te liberta, tá bom? E sem dodói, sem dodói. Aqui não temos dodói. Temos resultado, qualidade, entrega e transformação. Beijo. Encontro vocês lá.